Bem-vindos a mais um episódio do Small Talk Business. Hoje temos o tema que nos traz cá, é se os robôs vão substituir as pessoas no mercado de trabalho. Para responder a isso temos aqui um convidado muito especial. É só o maior especialista na área de automação que eu conheço, até porque é a única. Mas antes disso, vamos deixar aqui um momento de publicidade. Vamos agradecer aqui aos estúdios de gravação da ZCV Invest, que é onde estamos a fazer este programa. Se quiserem podem aceder também ao site da ZCV Invest, onde tem lá as empresas que fazem parte do grupo, onde podem ser investidores, clientes ou os que vocês pretenderem. Também agradecemos aqui à Yours2B, que é uma agência de calçado. Agência esta que trabalha a comunicação, desenvolvimento de produto e produção, seja na área do calçado como também na marroquinaria. Portanto, João, o homem que não quer funcionários na empresa, não é? Exatamente. Podes fazer a apresentação das pessoas. Portanto, vou começar por mim, arrebentando um bocadinho o protocolo, começo por mim. Portanto, eu sou aquela pessoa que não quer pessoas a trabalhar comigo. Eu quero é ler mapas, eu quero é ler dados, quero ler informação e tomar decisão sem ter que aturar as pessoas. O Marco, por sua vez, é um apaixonado por pessoas, gosta das pessoas, principalmente pela mulher dele. Até porque ela vai ouvir isto, portanto, se ele não dissesse, podia correr aqui algum risco. Portanto, o Marco adora pessoas, adora conversar com pessoas, mas também gostava que ter o mínimo de pessoas à volta dele, por forma a evitar os constrangimentos que o ser humano traz. E por último, temos aqui o Sérgio, que é a pessoa que nos vai realizar este sonho aos dois, de conseguir não terem pessoas dentro da empresa. Será que isso é possível? Falta também depois um advogado. Diz-me? Falta também depois um advogado. Falta um advogado? Para mandar as pessoas embora. Ok, está bem. Pois, também é importante. Também Podíamos ter aqui. Verdade. Sérgio, fala-nos um bocadinho de ti. Quem és? O teu percurso profissional, a empresa onde estás e o que é que a empresa faz. Passo-te a bola. Ok. O meu nome é Sérgio Poças. Eu trabalho atualmente numa empresa chamada Fast and Easy. Nós costumamos dizer que nunca nada é fácil e rápido, apenas temos este nome, por ser um nome bonito. Ora bem, o meu nome é Sérgio, como eu disse. Eu, quando acabei o 12º ano, eu olhei para o mercado de trabalho e comecei a reparar que estava tudo muito saturado e ainda tinha algumas dúvidas daquilo que eu realmente gostava de seguir. E segui o caminho de entrar numa escola tecnológica e fiz um curso de nível 5 em automação e robótica. Era algo que eu gostava e então pronto, decidi arriscar um bocadinho e fui fazer isso. Ou seja, era um curso de 1 ano, muito prático, e depois tinha outro ano de estágio mesmo, num ambiente laboral. Assim o fiz, fui fazer o estágio para a Energitop, uma empresa onde trabalhei durante sensivelmente 10 anos. E durante a noite comecei a fazer a faculdade em Engenharia Mecânica. Era algo que eu também gostava bastante. Enquanto estava a fazer o curso e estando eu a trabalhar na área da automação industrial, reparei que e comecei a perceber que se calhar a Engenharia Mecânica não era o melhor, não era o mais adequado. Então aquilo que eu fiz foi voltar ao zero e mudar para a Engenharia Eletrotécnica. Pronto, tenho algumas cadeiras concorrentes, mas, ou seja, que são equivalentes, consegui algumas equivalências, mas pronto, voltei ao primeiro ano novamente, perdi ou ganhei algumas coisas porque também consegui tirar algumas coisas da engenharia mecânica, mas fui para a engenharia eletrotécnica. Depois, pronto, trabalhar à noite e trabalhar dia e estudar à noite não é fácil, mas compensou bastante. Ou seja, deixa eu só fazer aqui, estavas aqui a falar um bocadinho da formação. Disseste uma coisa muito interessante que é, eu olhei para o mercado de trabalho, não é? E vi que estava saturado em alguma área e foste para a área da robótica e da automação, certo? Diz-me uma coisa, com que idade é que tu viste isso e de que forma é que tu, com essa idade, estás a falar que há 10 anos estiveste numa empresa, estiveste a trabalhar nessa empresa, certo? O que é que tu viste no mercado de trabalho que podia ser uma oportunidade? Isto para traduzir o quê? As pessoas estão lá em casa a ver-nos. Isto é uma realidade que nós já sabemos, que a inteligência artificial e que a automação e os robôs e blá blá blá, tudo acaba por ser o nosso futuro, não é? Mas como é que, uma coisa é eu saber o que é o futuro, outra coisa é como é que eu trago isso para a minha realidade, e tu aí quiseres trazer isso para a tua realidade. Isto é, o que é que tu viste nas empresas, no mundo, ou para tu teres esse discernimento, não é? O que é que te fez levar por essa área de formação? Quando eu acabei o 12º ano, ou seja, tinha 18 anos, eu começava a ver, e já começava a ver aquilo
que antes não existia, que era a preocupação com a saída dos cursos. Antigamente quem tinha utilizando a expressão corriqueira, um canudo, conseguia ter qualquer coisa. Quando eu entrei no 12º ano já se começava a ver, olha, estas pessoas que têm este curso não estão a conseguir ter, não conseguem ter, não trabalho. conseguem ter trabalho. E então vão para as caixas do continente, vão fazer seja o que for. Eu só tive essa compreensão quando acabei a faculdade. Eu pensei um bocado nisso antes. Isso foi muito interessante. E, senão se calhar não tinha tirado o curso de Direito, mas pronto. No mínimo 3 anos teria que esperar. Pronto, foi na altura também estava a iniciar Bolonha, foi algo que me fez pesar. Era no mínimo 3 anos ou 5 anos que eu tinha que esperar mais, em que o mercado de trabalho iria saturar mais. E então pronto, eu optei por este caminho para num ano conseguir já estar a trabalhar ou fazer um estágio numa empresa, sabendo eu que em princípio, correndo tudo bem, dependendo da minha dedicação ao trabalho e do meu desempenho, poderia ficar nessa empresa. E esse sempre foi o meu objetivo. E então pronto, eu fiz esse curso no nível 5, fui estagiar para uma empresa ali na Maia, chamada Energy Top, uma empresa que ainda hoje está a elaborar, uma empresa fundada em 2001, era uma empresa recente, e pronto, foi lá que eu aprendi tudo, basicamente, muita coisa daquilo que sei hoje. E foi mesmo muito bom, acho que foi a escolha acertada, porque me permitiu inclusive fazer a faculdade, todos os anos que estive na faculdade, com outra visão e com outra percepção. Sim, por acaso a tua formação é um bocado interessante, porque nós as pessoas, quer dizer, e mesmo nós que lidamos com áreas de negócios muito distintas, quando nós contratar uma pessoa, ela é sempre muito, muito verde, não é? Uma pessoa sai da faculdade, não costumo dizer, não percebe nada, não é? Acha que percebe alguma coisa, mas na realidade está completamente distorcido daquilo que é a realidade, e se calhar passas o mesmo. Sim. Agora na empresa onde estás, quando contratas alguém, não é? E isso é muito interessante, ter nós estarmos quase na vida real e ao mesmo tempo na vida académica. Ajuda-nos a pegar naquilo que nós estamos a dar, e temos outra percepção e outra aplicação, e se calhar somos melhores alunos e melhores profissionais por causa disso. Eu senti muito isso, porque eu até o 12º ano eu nunca fui um aluno daqueles de topo, digamos assim. Fazia as coisas, nunca reprovei nenhum ano, nem nada que se pareça, mas fazia o suficiente, era quase as provas mínimas. Quando entrei para este curso do nível 5, as minhas notas dispararam, porque notei que conseguia tirar dali alguma coisa prática. Ok, temos que ter umas boas bases, é verdade, mas dali as notas dispararam, e na faculdade também consegui tirar boas notas, tal como disse, mas acho que me faltava, como dizer, perceber que ok, é isto que eu vou fazer, é mesmo isto que eu tenho que me aplicar, enquanto que até o 12º ano era tudo muito genérico, não conseguia ver aquilo que toda a gente pergunta, para que é que eu vou prestar isto na minha vida. Sim, opa, isso é um assunto depois para outro tema, e até para outras andanças sobre a nossa formação, e até de que forma que isso implica até no mercado de trabalho. E eu também sou um bocadinho dessa opinião. Acho que passamos demasiado tempo a dar demasiadas coisas que depois na prática elas não são extremamente necessárias, ou não precisamos daquilo para nada, não é? Mesmo dentro de algumas áreas, perdemos demasiado tempo, não é? E eu acho que essa versão, e até era algo, quer dizer, hoje temos tanta dificuldade em arranjar pessoas especializadas numa determinada área, trabalho qualificado e específico, que isso podia ser uma vantagem muito grande, porque ajudávamos as pessoas a entrar no mercado de trabalho, e também ajuda, porque só no mercado de trabalho tu consegues perceber o que é preciso, não é? Onde é que estão as minhas, onde é que eu vejo alguma diferença no mercado que me possa direcionar. Senão eu vou atrás de toda a gente, vou tirar um curso de gestão, de contabilidade, marketing, não sei o quê, depois não sei bem, depois passa muito tempo, que referiste muito bem, não é? Quer dizer, 5 anos é muita coisa. O que hoje há de gap no mercado, daqui a 5 anos tem muita gente, não é? O mercado muda de uma forma muito rápida, não é? Basta ver, na altura, quando eu me candidatei em engenharia informática, tinhas uma média baixíssima. Hoje em dia é das faculdades com média mais alta. Exatamente. Muda tudo muito rápido. Sim. E temos outros casos, por exemplo, eu quando entrei para a faculdade no primeiro ano, tive amigos que foram para a engenharia civil. Eu lembro-me de uma faculdade no Porto, a média era 10 para entrar em engenharia civil. Fui trabalhar para uma empresa de estruturas metálicas, até por acaso onde o João trabalhou. Chegámos lá, e em conversa com os engenheiros, tínhamos lá mecânicos e tudo, e uma pessoa perguntava: olha, na área de engenharia qual é que tens mais oportunidades de trabalho? É engenharia civil. Engenharia civil, mas ninguém quer ir para a engenharia civil. Ele, pois, por isso mesmo, hoje não há ninguém. E eu, ok, boa.
não é? Mas isso é muito interessante. Eu acho que a área de informática, eu acho que tem o inverso, que é, foi demasiada gente para essa área, não tem gente a sair do mercado porque não há ninguém ou deve haver muito pouca gente com 60 anos, engenheiros informáticos, não é? Deve ser muito poucos. Há alguns, mas não deve haver. Isto é, os que entram no mercado são sensivelmente muito mais do que aqueles que saem, não é? Então se calhar daqui a 10 anos estamos carregados de engenheiros informáticos e vai faltar noutra área qualquer. Mas isso também é um mercado, por isso é que as pessoas têm liberdade de fazer o que quiserem, não é? Isso aconteceu com os professores há uns tempos atrás sim, vai acontecer. Tem que haver, mas isso é outra temática. Exatamente. Isso é outra temática. Exatamente. Mas pronto, agora estás na empresa onde estás, não é? Atualmente. Se queres falar um bocadinho dela. Sim. E também para as pessoas lá em casa perceberem efetivamente na prática o que é que tu fazes. Ou o que é que a tua empresa faz? Assim, eu acho que é um bocado por aí, porque eu estive sempre na mesma área, mas a fazer coisas diferentes. Eu, quando até o que tu fazes não deve ser grande coisa. Opa, a tua cara não deves, não deves trabalhar muito. Mas eu na Energitop trabalhei, aliás, toda a minha carreira foi sempre na área da automação industrial, ok? A Energitop era uma empresa muito vocacionada. Explica o que é automação industrial. Isso vou fazer. Deixa-me só acabar o raciocínio para não me perder. Na Energitop eu estava. Pronto, a área de mercado de ação da Energitop era muito na área de produção e distribuição de energia. Ou seja, centrais de produção de energia, centrais hidroelétricas, fotovoltaicas, de cogeração, tudo que possas imaginar. E tudo isso tem já um antecedente muito, muito grande. Eu posso-vos dar um exemplo que vai lançar a moto depois para outras coisas também que certamente poderemos falar. Nada disto é novo, ok? São coisas já muito antigas. Tínhamos aqui uma empresa perto que poderíamos fazer publicidade ou não, mas também não interessa agora. Mas também não pagaram, portanto. Pronto, que já faz disto há muitos anos atrás. Estamos a falar de uma central onde eu tive a possibilidade de fazer a remodelação. Uma central de produção hidroelétrica ali na zona de Faf, Central Hidroelétrica do Bugio. É uma central que foi feita em 1920, para terem noção. Algo muito antigo que produzia energia para toda aquela unidade fabril. Ela foi feita e era uma série de operários que lá tinham que trabalhar, chamados os guardas da central, que todos os dias tinham que ir lá ligar as máquinas e garantir que aquilo ia produzir para as fábricas também o produzirem. Aquilo que nós fizemos mais tarde foi automatizar aquilo, ou seja, onde haviam postos de trabalho para várias pessoas, deixou de haver apenas um para ir fazer a limpeza, garantir que está tudo bem. E se calhar aqueles processos de manutenção, não é? Sim, o básico, limpezas básicas, pronto, garantir de haver uma pessoa, ou seja, mas onde haviam várias pessoas a trabalhar, passou apenas a estar uma. Pronto, aquilo que nós fazíamos muito era isso, e centrais de distribuição de energia. Hoje em dia nós não nos apercebemos, mas nós quase não temos falhas elétricas em casa, aquilo que antigamente acontecia, porque hoje em dia já existem sistemas automatizados que, se falha de um lado, instantaneamente praticamente passa para o outro lado. Pronto, tudo isto são máquinas a trabalhar por trás, e era isso que nós fazíamos lá. Ao final, então, resumindo, nós andamos aqui há 20 anos, agora acaba por ver este tema da automação, não é? Começa a chegar ao cliente final, digamos assim, mas nós andamos há 20 anos já com essa temática e com as empresas em alguns mercados já a desenvolverem-se nessas áreas. Sim, não é? há muitos anos. E pronto, ao final de alguns anos eu comecei a ficar não vou dizer aborrecido, mas comecei a sentir-me mais limitado porque não desenvolvia coisas novas, era muito copy-paste e eu sentia-me, ainda sou novo, não é? E na altura ainda era mais, e então comecei a sentir-me um bocado aborrecido talvez. E até os projetos eram sempre iguais, é sempre a mesma coisa. Sim, exatamente, e foi o que eu disse, estava sempre a fazer copy-paste. E um dia estava eu a chegar a casa, lembro perfeitamente, recebo uma chamada de uma empresa a qual eu era integrador oficial, que nós, independentemente de tudo, nunca podemos deixar de estudar, porque está sempre a evoluir. E disseram-me: olha, nós temos aqui uma pessoa com uma empresa com quem nós trabalhamos que está a precisar de ajuda. Nós não podemos ajudar, mas aconselhamos-te a ti, estarias interessado? E eu disse: pronto, para ouvir estou sempre. E foi assim que eu conheci a empresa atual onde estou atualmente a trabalhar, e precisaram da minha ajuda, e pronto, eu, apesar de tudo, lancei uma outra empresa onde eu estava, dei-lhes a oportunidade porque investiram muito em mim, também eu sei, e dei-lhes a oportunidade de ficarem comigo. Se calhar pensaram que eu estava a fazer o golpe de baú e apenas queria mais dinheiro, porque houve alguém que tinha sido aumentado. São empresas, digamos, pequenas, 30 pessoas, que tudo se sabe, não é? E pensaram nisso, e
eu disse, olha, não é nenhum golpe de baú, o que eu tenho é esta proposta, se quiserem fiquem comigo, senão eu vou entrar neste novo processo, até porque a área é diferente, ou seja, esta empresa que depois acabou por ficar comigo é uma empresa que trabalhava muito mais em processo, produção, coisas diferentes, maquinaria, e eu pronto, acabei por mudar, é a empresa onde estou hoje ainda. E acho que valeu muito a pena porque lá está, deixei de fazer apenas aquilo e comecei. Hoje é mais desafiante, hoje já tens o primeiro projeto logo áreas. que eu fiz, digamos, de raiz foi um armazém automático, em que foi numa empresa aqui perto, digamos que faz os contraplacados de papel e afins, e então fizeram todo um armazém automático onde havia muitas pessoas a trabalhar. Atenção, não me estou a orgulhar de tirar trabalhos às pessoas, ok? Sim. Só para dizer que foi um projeto muito mais. Isso mais à frente, um projeto muito mais à frente nós vamos tocar nesses assuntos muito mais delicados, aliciante, não é? porque foram coisas completamente novas. Ou seja, chegava a palete com o produto, ia um empilhador, punha lá aquilo num transportador e aquilo ia para o armazém e ficava tudo feito, e depois quando os caminhões viessem aquilo saía tudo automaticamente e conseguiram aumentar muito a zona de armazenamento e 100 pessoas. Reduziram custos, aumentaram o espaço, aumentaram a eficiência, não é? Sim, eficiência, e é algo que se amortiza muito rapidamente e reduzem muito ao erro. Sim, imagina, dá para ter, imagina, falaste agora, se calhar muitas pessoas vão identificar com isso, não é? Tem armazéns de armazenamento, produzem um produto, armazenam, expedição, toda essa. Quem trabalha na área sabe perfeitamente a dificuldade que é gerir isso, gerir as pessoas, gerir isso tudo, não é? Estamos a falar que ordem de grandeza e de valores é que compensa eu tenho um armazém de armazenamento de alguma coisa, até que ponto faz sentido eu recortar os serviços da vossa empresa, não é? Quer dizer, automatizar todo o meu negócio. Isso é muito subjetivo. Quanto maior a empresa, quanto maior o espaço que tu precisas, depois tem muito a ver também com o tipo de produto que tu tens. Sim, porque é totalmente customizado, não é? Exatamente. É plenamente à medida, não é? Nós estamos a falar, esta era uma empresa que não tinha assim tantas seguranças quanto isso, mas ainda recentemente também fizemos algo do género. Numa empresa em que trabalha com produtos químicos bastante inflamáveis, outros que têm que estar mesmo em zonas ATEX, zonas específicas e separadas, com toda uma certificação dedicada. Tudo isso varia. Só era um erro, aquilo rebenta tudo. Mas não, o que se faz é mesmo minimizar isso. Portanto, o investimento varia muito. Diz-me uma coisa, como é que funciona o processo? Isto é, eu agora tenho o meu negócio, não é? Como toda a gente, vocês sabem, nós no grupo temos uma fábrica de calçado. Vamos usar esse exemplo que é o que nós fazemos. De que forma é que a tua empresa chega à nossa? Quais é que são os passos? O que é que avalia, o que é que não avalia, a dinâmica? Estamos a falar de um setor têxtil e do calçado que é extremamente manual, quer dizer, já foi mais, não é? Já foi muito mais, mas hoje já apresenta algumas máquinas, mas tem que estar sempre alguém a operar a máquina e a produzir o sapato em todas as suas cadeias de produção. De que forma é que vocês chegam, avaliam, não avaliam, falam, veem o produto? Como é que vêm todas as possibilidades? Porque assim, há indústrias que produzem, um sapato não é o único, mas é quase, não é? Estamos a falar de uma panóplia de possibilidades enormes para a produção de um sapato. Isso é simples. Como é que funciona a vossa abordagem, não é? Como é que funciona o processo, digamos assim? Quando estamos a falar desse processo que envolve... Todo é um caso extremamente difícil, assim, não é? Máquina, ou seja, processos mecânicos, nós não temos área mecânica nessa área de desenvolvimento. Vou utilizar o exemplo que nós temos para a indústria automóvel. Nós temos uma empresa que desenvolve mesmo máquinas para a produção da indústria automóvel, e o que nós fazemos é, eles chegam a nós e dizem, olha, nós temos esta máquina, precisamos que ela faça isto. Este é o conceito mecânico, agora precisamos de toda a instrumentação, todo o automatismo para que isto funcione, para darmos vida à componente mecânica, e é assim que nós fazemos. Abordamos, estudamos o processo, vemos aquilo que é necessário, todas as normas associadas a isso, inerentes a isso, e dessa forma a gente avança dessa maneira. Não, é fascinante. Nós podemos ter uma máquina que tem uma possibilidade brutal de possibilidades de produzir e de executar, e vocês conseguem informatizar aquilo, basicamente é isso, não é? Sim, basicamente nós ensinamos depois, digamos, aos PLCs aquilo que é preciso mesmo fazer, e fica lá espelhado aquilo que nós lhes ensinamos a fazer. Sim, então vocês podem automatizar só uma máquina,
digamos assim, ou podem automatizar toda uma linha de produção, por exemplo. Exatamente. Portanto, é mesmo a loucura, não é? É isso mesmo, é mesmo a loucura. Pode ser 0 ou 100, não é? Digamos verdade. assim, Sim, não é? sim. Mas vocês chegam, lá está, têm que pegar em toda a informação do produto, da máquina, ir quase, por exemplo, aqui no calçado temos, não sei, 20 máquinas diferentes, 25 máquinas diferentes. Que tem que fazer um relatório de cada uma, não é? E depois construir alguma coisa que aquilo seja. Que vai fazer isso, sim. Por isso é que eu digo, nós. Portanto, o budget área, nós fizemos agora é impossível recentemente. saber, Nós não é? fizemos agora recentemente, de raiz, do zero mesmo, uma fábrica de produtos químicos. O mais fácil é programar. O mais difícil é perceber toda a complexidade e todos os problemas inerentes ao processo e como é que as coisas têm que ser produzidas. Para quê? Para evitar o menor erro possível de operação, porque há zonas de interface, há zonas de fronteiras. Nós não fazemos apenas a parte elétrica e aquilo que fica numa caixa negra, digamos assim, dentro dos controladores, mas também fazemos todo o interface gráfico. Existe uma sala de produção em que tem lá X operadores que estão em frente ao computador a ver aquilo que é o autómato e aquilo que está a acontecer na fábrica. Nós estamos a falar de uma fábrica que foi feita de raiz, que tem, vou generalizar, vou arredondar os números, 100 depósitos, em que tem 100 produtos diferentes, depois tem não sei quantos, aproximadamente 20 reatores, depois tem máquinas de enchimento, depois das máquinas de enchimento tem os tais transportadores que vão para um armazém automático. Em alguns casos é possível que chegue um caminhão, o motorista e o operador encaixam a mangueirinha, digamos, no tubo dedicado, na mangueira dedicada, e carregam num botão. O produto, a cisterna é descarregada automaticamente, vai para o depósito, o comercial diz, olha, ok, tenho esta ordem de produção, vamos fazer este produto. É tudo misturado sozinho, do SAP sai diretamente para o PLC gera a receita da ordem, o operador vê, ok, quem está na central de comando, ok, chegou esta receita, vamos avançar com ela, arranca, 0 de operação manual, ok? Quando não existe a necessidade de algum processo mais específico. É tudo produzido, vai tudo, cada um segue o seu caminho pela ordem direta, pela ordem que está lançado, chega ao reator, mistura-se tudo, ok, está concluída a produção, sai daqui, vai para a máquina de enchimento, está lá alguém a monitorizar as zonas de enchimento, vai para o armazém e está feito. Um processo que antigamente é perigoso, é arriscado, estamos a falar de produtos químicos, alguns bastante complexos. Vamos passar isso para números, não é? Vamos supor que quem está lá em casa só entende números como nós, não é? Transferiste por números. Quando chegaste, qual é que era o número de trabalhadores na empresa? Como ninguém sabe que empresa é que é, à partida. Isso é um mau exemplo, porque essa empresa está num crescimento brutal e neste momento já aumentou em muito os colaboradores, mas reduziu em muito o impacto naquele momento. Conseguiu aumentar em muito a produção e reduzir em muito a quantidade de operários, ou seja, temos de uma operadores. estimativa, reduziu que é 10% para 10% das pessoas? Não, reduziu bastante mais. Mais de 10%? Sim, porque imagina o trabalho que tu tens para antigamente. 10, estou a dizer para 10, não é 10, para 10. Aproximadamente por aí, sim. Então, reduziu 90% o número de operários? Naquela área de produção, sim. Porque estamos a falar, e não só isso, empilhadores, custos associados à produção que eram muito mais lentos. Também conseguiu aumentar a capacidade de produção, aumentando os depósitos, o número de reatores, ok? Mas conseguiu melhorar em muita logística o facto de ter uma fábrica pensada para o efeito. É um exemplo que eu acho espetacular, porque aquilo começou, deixem-me utilizar a expressão, uma chafarrica que eles herdaram do pai e disseram, não, vamos fazer disto um negócio sério, e hoje são líderes europeus, para não dizer mundiais. É um processo que me está a dar gosto mesmo de ver tenho gosto em ver a evolução deles, porque estão mesmo, são um grupo de pessoas visionárias e que estão a revolucionar mesmo muita coisa. Pressa e em ordem de grandeza de orçamento de um projeto desse exemplo? Este exemplo sei que é um projeto, porque isso é público, a fábrica construída de raiz, estamos a falar de escritórios e afins, foi um investimento na casa entre 25 e 30 milhões. Pois, estamos a falar numa ordem de grandeza difícil de... Também estamos a falar numa área específica de produção. Sim, estamos a falar de uma empresa já robusta, ok? Uma empresa já robusta, sim. Exatamente. Mas que Mas quantos trabalhadores é que tinha? Este processo iniciou, deixa-me dizer, em 2017, 2018.
A empresa ficou começou a produzir em 2019, se não me engano, e hoje já estão a duplicar novamente a área de produção. A área de produção, portanto, quer dizer, tiveram um input muito grande na capacidade produtiva com a automatização e depois ainda agora já estão a aumentar, sim. Também têm adquirido novas empresas, ok? Não é só devido ao aumento direto, digamos, da empresa original. Sim, mas também era algo que a indústria obrigava. Isto é, sem essa automatização, não iam se calhar conseguir nem ter era ser tanta competitivos. capacidade de resposta, sim. Se calhar iam ser competitivos, mesmo em termos de preço, porque a grande vantagem disso é uma redução brutal no preço, certo, não é? Do produto, não é? E o que é que nós temos também? Conseguem ter uma noção melhor de produção, e é aqui que já vai entrando depois um bocadinho de algo que podemos falar um pouco, que é a indústria 4.0, que é a predição de manutenções. Conseguem ter um controlo em termos de gestão, custos energéticos. Isso em termos, produto. em termos da nossa área, que é, quer dizer, aquilo que o João falava no início, de só querer olhar para mapas, é incrível, porque para já não temos que executar, eles aparecem feitos, nós olhamos para ali, não foi ninguém que registou, não foi ninguém que fez, não foi... Lá fica não há erro humano, para registrar. A informação está lá, é a mais verdade possível que pode haver. Exatamente. Certo. E depois o que fazemos, e é dessa maneira que se cresce, toda a informação vai para uma base de dados e depois são criados mesmo mapas, relatórios de produtividade, de tempos de produção, porque é que este demorou mais tempo. Pronto, há já toda essa informação e que permite a empresa tomar medidas preventivas e corretivas de uma maneira muito mais assertiva. Sim, depois em vez de estarmos a gerir pessoas, estamos a jogar computador, não é? Que olhamos para um gráfico, vamos tirar daqui, pôr da lá, e aquilo executa. Quer dizer, executa na realidade aquilo que nós estamos a fazer no computador, não é? Lá tu consegues ter verdadeiros KPIs, ou seja, consegues mesmo perceber como é que estão as coisas a decorrer. Não é aqueles, vamos fazer uma reunião, cada um faz os seus mapas e está feito. Exatamente. E com que base é que tu tens? Não, tu ali tens mesmo essa... Não há hipótese. Não há mesmo como fugir. Pergunta complexa. O vosso automatismo, a vossa forma de trabalhar, consegue-me criar previsões? Falando agora neste exemplo dos produtos químicos, portanto, tem a receita, certo? Se eu mexer aqui na receita, tirar aqui 1% ou mais 2% daquilo, menos 1% daquilo, tudo bem que há normas para cumprir a nível de produtos químicos que têm que ser respeitadas, mas vamos pôr isto de forma hipotética. Eu consigo prever, daqui a 2 anos, com esta alteração da fórmula, eu vou ter um rendimento X. Consegue-se fazer isso? Com estas informações que ficam em histórico, sim. Nós o que fazemos é o nosso automatismo. Ele não é, digamos, um cérebro, ok? Depois tudo isso vai alimentar uma base de dados e depois daí é feito uma análise e já humana, deixa-me utilizar o termo, mas a nível de processo, o que é que nós temos? Nós temos a receita que está a ser gerada. Nós conseguimos ver com aquela cadência, com estas circunstâncias, com estas condições, esta receita vai estar concluída daqui a X tempo. O que nós estamos a gastar neste momento é isto. Ou seja, se tu fizeres um cálculo muito simples... E é aí que eu digo, nós não somos só programadores, nós também temos que perceber muito do processo e daí de eu ter estudado um pouco de engenharia mecânica também me ajudou. Uma simples redução de uma secção de tubagem vai-te congestionar em muito a produção. Em vez de teres um tubo de, sei lá, de 2 polegadas, passares para 3, numa certa zona te vai-te permitir utilizar uma certa instrumentação com maior rigor, com maior velocidade. Estamos a falar que uma cisterna, o que é aquilo que lhes importa, é o tempo que está lá um motorista parado e estão a pagar por ele. O que isso te vai permitir é se calhar reduzir-te por cisterna 20 minutos, 15 minutos, mas ao final de 1000 cisternas já é muito tempo. E depois é menos tempo de funcionamento de uma bomba, é menos tempo de menos arranques, menor a manutenção, ou seja, consegues fazer muitas coisas. E a nível de instrumentação, o que nós já conseguimos dizer é, olha, este equipamento está a ter um maior desgaste, por favor vejam isto. Antes que alguma coisa aconteça, já existe essa sensorização para isso. A indústria está a mudar. E agora existe o IoT, pronto, Internet of Things, em que tudo leva um sensor hoje em dia. E a própria indústria está a mudar. Eu posso usar o exemplo da Michelin, não sei se vocês têm a noção. A Michelin deixou de vender pneus. Vendendo pneus. Mas o que é que ela faz? Passa a vender serviços. A maior indústria, ou melhor, o maior segmento de mercado da Michelin eram as empresas de transportes. É aí que se gasta muito.
E eles estudaram qual a melhor maneira de conseguir vender, porque a concorrência estava a sugar-lhes o mercado. O que é que me interessa a mim? É eu agora gastar um balúrdio num pneu, ou posso ir à concorrência e gastar menos? O que é que a Michelin começou a fazer? Começou a vender serviços. Chegou a ver e digo: olhem, vocês não se têm que preocupar com a vossa frota. Nós gerimos a vossa frota. Vocês assinam um contrato, vocês não se chateiam e nós gerimos. Porque depois tem a ver tudo com assim, não vale a pena falar mais muito, mas com a vida útil de um pneu. Um caminhão pode ser, um pneu de um caminhão é novo, depois pode ser recaustado, depois pronto, tem toda uma série. Então o que é que eles começaram a fazer? A meter sensores nos pneus. E sabem que aquele pneu já está naquela parte de vida, tem mais X mil quilómetros. O que eles vão fazer é mandam um e-mail para a empresa a dizer: este caminhão tem que vir até as nossas instalações para fazer a primeira manutenção. E eles gerem os caminhões. Não ganham na venda de pneu, ganham depois nessa manutenção, Exatamente. dão mais vida útil útil ao fazem? produto. Aumentaram em muito as vendas. Porquê? Porque têm um serviço, não têm que se preocupar muito, ficam só à espera do input do sensor, a dizer: olha, ok, este caminhão está nesta vida, chamem cá o que é que eles fizeram. Sim, isso também é um negócio de subscrição, não é? Eu Exatamente. compro um pneu e depois o segundo pneu posso ir comprar à concorrência. As pessoas não querem hoje em Aqui dia não, ter aqui chatices. eu pago um valor fixo à empresa e quando for preciso trocar o pneu, troco o pneu. Quando for preciso recaustar, recausto. Se for, quer dizer, o que for preciso fazer, eu faço sempre com aquela avença, com aquele valor fixo, não é? Isso também é uma mudança que tu tens muito em dia hoje no business plan de muitas empresas. Por exemplo, temos a Caterpillar hoje não vende só máquinas, não é? Quer dizer, já tem um plano de subscrição que as empresas de construção pagam mensalmente para elas avaliarem infrações, aquilo e não sei o quê. Portanto, isso também é um novo modelo de negócio que cada vez se usa mais nos mercados, não é? Quer dizer, basta olharmos, por exemplo, estamos aqui com a Apple não vende só produto, vende também um serviço, uma subscrição. Quer dizer, música, Isso faz ver, isso é bom para todos, porque a Michelin, utilizando este exemplo, sabe quanto é que vai ganhar naquele ano com aquele cliente, porque existe o contrato, e aquele cliente não vai ter problemas. Porquê? Porque sabe exatamente que, independentemente se vai ter furos, se não vai ter, aquele é o custo que ele vai ter com aquele caminhão. Sim. E consegue haver uma maior perdição. Ok, é um custo fixo, mas não foge dali. Sim, mas qual é a vantagem de ser um custo fixo? Às vezes alguns empresários lá em casa também podem às vezes nos últimos anos criamos muito esta onda negativa do custo fixo e do custo variável, e parece que nós, muito ali do pós-crise 2008, parece que as empresas tinham que ser o mais pequenas possíveis e com menos custos fixos possíveis, era irmos para uma rota do nada, não é? O objetivo era não termos custos nenhuns. Uma empresa não ter custos nenhuns já não existir. E andámos muito nessa onda, e até o próprio empresário entrou muito nessa onda: vamos baixar custos, até não ter custos nenhuns e a empresa fechar. Porque o mais importante na minha ótica para uma empresa é tu saberes: ok, eu só vou gastar isto, eu sei que no próximo ano vou gastar X em avença à Michelin. Estou bem, se o pneu rebentar no meio, não sou eu que tenho que trocar o pneu, não tenho esse custo. Quer dizer, tenho alguém que está a cuidar de mim. Quer dizer, eu não sou da área, mas imagino, eu tenho um caminhão que vai daqui para a França. Eu estou tranquilo, eu sei que vou daqui para a França e o pneu não vai rebentar, nem furar, nem nada do género. Porquê? Eu tenho os gajos da Michelin que estão a ler o relatório do pneu e já sabem que eu a meio tenho que trocar, ou antes tenho que trocar, alguma coisa do género. Nós poupamos dinheiro, seja quando não rebenta, seja quando temos que mudar. Portanto, é muito interessante ter essa previsão. Para a Michelin é incrível. Olha para o ano e diz: pronto, está aqui não sei quantos contratos fechados, só tem que ter pneus, já sabe quantos pneus tem que produzir para o ano todo para corresponder àqueles contratos. Não é. E agora começaram a furar pneus de todo lado, temos que aumentar a produção. Não existe, já está tudo pensado, tudo detalhado, não é? A margem de erro é menor. Há sempre a possibilidade, como é óbvio, mas há uma maior perdição, e é aquilo que se pretende hoje em dia. Até porque eles têm informação real, não é? Informação real, e permite ao empresário focar-se no business. O meu business é levar pessoas daqui para ali. Ponto. Eu não quero me preocupar com algo que pode criar entropia ao meu sistema. Aí outras pessoas que se preocupem, e aí pagam um serviço, e é isso que vende, e é isso que cada vez mais está a vender. Aliás, posso contar um pouco essa história, que essa empresa de produtos químicos, houve uma altura que viu que havia ali alguma potencialidade e tentou-me contratar. E numa dessas reuniões, depois acabamos por seguir outro caminho, mas eles perguntaram-me como é que eu via a área de negócio deles caso eu fosse para lá. E eu disse: olha, caso eu vá para trabalhar para vocês, eu não me vejo só a trabalhar como
na área da manutenção, porque se eu fosse para lá eu ia manter um serviço que eu tinha desenvolvido. Não vejo isso. Então eu, para me sentir bem, eu tenho que dar lucro à empresa, e o lucro não é só o poupar, é mesmo dar lucro. Então, falei-lhes deste mesmo exemplo da Michelin, eu vejo muito mais a vender serviços, e aquilo que eles podiam fazer era também começar a vender serviços dentro deste género, e já fizemos alguns exemplos que estão neste momento em operação, que foi esta empresa juntamente connosco começamos a vender deste género de serviços. Eles vendiam produtos químicos e disseram, olha, vocês não se precisam preocupar mais, o que nós fazemos é montamos aí uma solução-chave na mão em que vocês apenas dizem, eu quero ter sempre este estoque mínimo. Então o que é que nós fazemos? Temos a instrumentação lá, temos um depósito, temos todo um sistema automático em que quando o sensor percebe que já passou da cota mínima, manda-nos um alerta e nós fazemos uma ordem de produção, uma ordem de venda e vai logo lá telemetria, certo? vender. Ou seja, estamos a vender produto e ele não se preocupa porque sabe que tem sempre, e eu sei que vou ter sempre vendas associadas. Acaba por ser um depósito com a telemetria, não é? Exatamente, mas é telemetria, é mesmo isso. Eu quando trabalhei noutra empresa tínhamos lá o AdBlue, e o AdBlue era isso mesmo. Estás a rir que se calhar até é a mesma empresa. Tinha lá o AdBlue e era isso mesmo. Portanto, eu só recebia as faturas, eu nem me preocupava com a minha MBS. Aquilo chegava ali aos X litros, eles disparavam automático, aquilo aparecia, não havia problema nenhum. E aí traz outra vantagem, que é o custo da mudança, não é? Se nós temos uma empresa que presta este serviço, porque que vão estar aqui, porque é que eu vou mudar, não é? O pior que pode haver é o caminhão precisa sair, não tenho AdBlue. É que se não tens AdBlue não vais lado nenhum, não andas. Sim, mas também não te podes estar preocupado, não podes ter alguém dentro preocupado com isso. Porque o Francisco está doente e ontem não fez a encomenda e agora não temos AdBlue. Exatamente. Assim não tens esse problema. Não é? O próprio fornecedor trata disso tudo. É isso mesmo. Só tens de preocupar, se realmente ele mete lá os litros. A mentalidade hoje em dia é eu tenho que me preocupar naquilo em que eu sou bom, aquilo que eu não sou, opá, delega quem o é. E assim todos vivemos. Nós aqui acabamos por também passar aqui um bocadinho, passamos aqui o tempo um bocadinho a falar só no B2B. Isto é, nós estamos a falar de automação que nós não vemos, não é? Nós não vemos como é que a água foi engarrafada e veio aqui ter, não sabemos como, isso não aparece aos nossos olhos. Por isso é que nós andamos há 20 anos, como referiste, quer dizer, com empresas de automação e automatizar tudo, mas nós nunca sentimos isto. Mas mais recentemente nós começamos a falar nesse assunto e começou a aparecer para o cliente final, né? Para as empresas de cliente final. Pronto, eu reuni aqui dois exemplos que depois vão estar aí a passar na vossa tela em casa para vocês verem, que é, nós temos aqui o caso de uma loja da McDonald's, que o que é que eles fizeram? Basicamente pegaram numa loja e tentaram automatizar a loja. Basicamente não tem pessoas a atender, nós chegamos lá, nós não, quem for lá cliente, que está na Califórnia, um bocadinho longe daqui, mas nós vamos pelos carros, não é? Pelo McDrive, chegamos lá, fazemos a nossa encomenda lá no painel. No mês a seguir fazemos o pagamento, não precisa lá ninguém, pegamos no telemóvel, no QR Code, no cartão pagamos. A seguir, no mês a seguir, como podem ver aqui, tem uma janelazita em que sai a encomenda da McDonald's. Provavelmente lá dentro há de ter alguém a cozinhar, mas deixa de ser um serviço sem qualquer contacto com as pessoas. Quer dizer, chegamos ali, pedimos, fomos embora e está feito. Eu lembro-me sobre isto e eu acho que agora a ideia que eu queria levar a conversa era também para esta questão social, não é? Tipo, até que ponto nós vamos, quer dizer, se nós já estamos a automatizar as fábricas, corremos o risco de essa empresa de energia que tu falaste tinha uma pessoa. A pessoa acorda de manhã, vai para a fábrica, está lá sozinha, olha para o meio de painéis, vai para casa, tem com a família. Teve o dia todo sem ninguém, não precisa de ninguém, só precisa que aquilo se mantenha a funcionar de uma forma fluida, não é? Que aquilo funcione, digamos assim. De resto não tem contacto com ninguém, certo? Chegamos aqui, o senhor sai, vai ao McDonald's, vai levar o jantar para casa, não contacta com ninguém, não é? Chega ali, contrata, pega, vai embora. Até que ponto, quer dizer, qual é a sociedade para que vocês acham que caminhamos? Quer dizer, isto vai ser mesmo uma realidade? Quer dizer, tendo em conta que tu estás dentro do mercado no B2B, não é? Para esses setores que nós não vemos, achas que isso vai ser a realidade no B2C? Quer dizer, eu tenho, por exemplo, vou trazer aqui um exemplo mesmo muito duro, que é o setor da medicina,
nós no grupo temos uma clínica pediátrica, não é? E o que é mais, uma das coisas mais importantes na clínica pediátrica, até porque 95% das crianças são saudáveis, só 5% é doentes, então o que é que nós queremos? Queremos levar o nosso filho, que ele seja bem atendido, tenha uma boa recepção, que ele esteja a brincar, que ele esteja feliz, goste do espaço, a pediatra, o terapeuta, a dentista, nos cuide bem, a gente sinta que alguém está ali a cuidar do nosso filho. Quer dizer, e eu posso pensar que daqui a 10 anos a realidade da minha clínica é o miúdo chega lá, enfia a cabeça lá numa coisita, lê, tira-lhe não sei o quê, o puto sai com uma ficha lá com a doença e vai embora buscar um medicamento a uma farmácia que é automática, ele chega lá, põe o papel e tira quase máquina de vending, quer dizer, e vai para casa. Tipo, isto, achas que isto daqui a 20 anos, pá, vamos para 20 anos, que é porque nós somos muito velhinhos e depois ninguém nos vai cobrar, dizer, tu há 20 anos disseste isto, ninguém se vai lembrar, não é? Achas que, pá, isso vai acontecer? Não consigo traçar uma data. Acho que estão a lutar por esse caminho. É muito fácil de pensar. O primeiro autómato, digamos assim, foi desenvolvido em 1968. Já são muitos anos, ok? As coisas têm vindo a crescer gradualmente. Vou dar um exemplo dentro das áreas que eu trabalhei. As caldeiras de cogeração têm, pronto, digamos, centrais de cogeração onde eu estava, peço desculpa pelo erro, as centrais de cogeração onde eu trabalhava, onde eu tive possibilidade de fazer projetos, têm sempre associadas, por exemplo, uma caldeira de vapor para depois distribuir para a fábrica, seja para inúmera parte do processo, ok? Ineficiência energética, não é? Obrigatório haver sempre um corpo de fogueiros, chamados assim, que são as pessoas que estão habilitadas para trabalhar nas caldeiras. E eles defendiam com unhas e dentes que nenhuma máquina era capaz de ter a sensibilidade deles, estar e atuar perante determinadas situações. O que está provado e que tem vindo a acontecer é que desde que os fogueiros, essa entidade deixou de existir e passaram a ser máquinas, os erros foram diminuídos, ok? Sim, isso não há dúvida. E isto é algo ainda do B2B, ok? O que tem vindo a acontecer e tem-se vindo a provar é isso. Existe, na minha opinião, o passado, o presente e o futuro. As pessoas não estavam habituadas a viver com as máquinas. Acho que neste momento estamos a chegar a uma fase simbiótica em que as pessoas estão a aprender a conviver com as máquinas e até de certo modo estão a achar isso engraçado. Há uns tempos atrás eu fui a um restaurante de sushi e não foi uma pessoa que me veio entregar a comida, veio um robozinho. Eu acho que fomos jantar ao mesmo sítio com um smile. Fomos juntos, mas que era um exemplo que eu ia trazer. E veio com um espaço que estava à bandeja e disse desfruta da tua refeição. Que até era um gatinho, não era? Eu pego na bandeja e fiquei contente porque até me fez um sorriso o próprio bonequinho. E faz sempre, nunca está aborrecido. É? Exatamente, ele nunca está aborrecido. Eu vou passar outro vídeo na tela, que aí esse exemplo que tu trazes, este vídeo já é bastante antigo, que era que pensou que em Xangai uns supermercados da Alibaba, e que já são um bocadinho assim, a zona da restauração. Não é, eu acho que não é o que nós, como tu viste, como podem ver aqui nas imagens aqui do Alibaba, é um bocadinho, as pessoas chegam lá, colocam o que querem comprar, depois vem um robô e entrega na mesa, as pessoas sentam-se, quer dizer, e não fazem nada. E eu queria trazer outro exemplo também, que também ouvi aqui já há uns anos na Alibaba, que eu acho que em Portugal também já existe, que é um supermercado onde tu entras, aquilo tens uma app associada, pegas nos produtos, metes no carrinho, sais pela porta e aquilo vai-te debitar na conta. Portanto, voltamos à mesma questão. Sem contacto social, não tem, quer dizer, podemos ter porque há de ter alguém a fazer compras ao mesmo tempo do que nós, não é? Mas não sem interação social. Sem interação social. Eu não preciso falar com ninguém, chego, compro e vou embora. E agora, só para terminar, eu tenho eu por acaso apareceu-me, eu não guardei, mas devia ter guardado, que era um supermercado que nós hoje temos a onda hoje qualquer supermercado tem o fast service, nós chegamos lá, voltamos àquela questão, não é, da falta de interação humana, e a pessoa criaram dentro do shopping, criaram vamos esquecer o nome, para o balcão, não é? Para nós passarmos o produto e pagar, meteram lá só uma pessoa para as pessoas que quisessem ser atendidas por alguém iam para ali para a fila, tipo mais lento, mas tinham alguém que as atendesse, que falasse com elas e que saíssem. Isto é,
será esta a realidade que... Isto é, passando para o B2C, podemos contar com isso? Isto é, pronto, eu agora posso chegar à minha empresa, posso chegar ao meu supermercado, ao supermercado de alguém que tem, ao restaurante, à loja, à clínica, a todos esses setores. Quer dizer, vamos estar preparados para isso. Isto é, nós já podemos pensar nisso num espectro de 10, 20 anos e pensar, pronto, acabou a interação social, nós agora vamos vai ser tudo automatizado, tudo automático, nós não vamos fazer nada. Não é uma resposta linear porque nem todas as áreas são iguais. Eu não o que tu estás a ver... Eu perguntei a opinião. Ok, a minha opinião. Em muitas áreas, sim. O que tu estás a ver aí, nessa área das compras, não é diferente daquele armazém automático que eu te falei, em que chega um produto e ele mete-se num transportador, passa numa zona em que lê um código de barras, esse código de barras já sabe o que é que está a acontecer, porque na ordem de compra já sabia para que é que era aquilo, e aquilo vai para uma determinada gaveta. Quando alguém quer aquele produto e diz, eu quero este produto, um robô vai lá buscá-lo, mete-o num transportador, e esse transportador vem pô-lo no sítio certo. Se hoje em dia fores a uma farmácia, todas elas, ou quase todas elas, já têm um robô, em que... Sim, a diferença entre estar lá a pessoa e não estar é igual. Portanto, podia não estar, podíamos chegar ali e meter o tipo em muitas áreas em que não existe esta necessidade de refinado ou com algum género de produção, digamos assim, isto vai ser, acho eu, muito rápido a acontecer. Aliás, tu já vês isso na indústria, como estás a ver aí nesses shoppings, muito provavelmente isto irá acontecer mais rapidamente. O problema será mesmo esse, que é o paradigma de postos de trabalho, a interação social, talvez. Okay? Isso também é uma questão muito pertinente. Mas depois também vai reduzir muitas chatices do outro lado. Eu tenho um cliente com quem eu gosto muito de trabalhar e de estar no Ruanda, que ele agora está a passar até por uma fase de adaptação, porque ele dizia-me, e tem uma frase muito curiosa, que é: eu adoro trabalhar com máquinas. Porquê? Quando elas se queixam, tem motivo. Quando eu vou trabalhar com pessoas é só fez isto e eu percebo. Porquê? Porque é muito difícil. Eu tenho uma equipa de trabalho com quem tenho que gerir e tenho que lidar, e não é fácil até perceber o que é que as pessoas precisam. Alguns basta-me apenas delegar e falar, e as pessoas nem querem que eu vá muito perguntar como é que está, a não ter aquele cuidado, porque parece que sentem que eu tenho medo que não esteja a confiar e preciso de acompanhar. Há outros que, se eu não ligo a perguntar como é que está, como é que não está, como é que ele está, tu não gostas de mim, tu abandonas-me. Ou seja, as pessoas são diferentes, enquanto que as máquinas apenas se queixam quando alguma coisa não está a funcionar ou quando há algum problema. Para o lado do gestor, se calhar é bom ter máquinas. Para o lado do consumidor, ou de muitos consumidores, é mau ter máquinas porque gostam de falar. Há outros que dizem, mas eu acho que a sociedade hoje em dia também não queria. A sociedade hoje em dia já não é tão interativa com pessoas como já não é. Claramente na Europa não é. E a pandemia fez isso calmar a forma abrupta. Porque... Sim. E também tem a ver com a nossa cultura. Eu fui de férias para um país, não interessa, mas em que toda a gente me cumprimentava, toda a gente se cumprimentava e havia um sorriso. E eu não estava a morar onde estou agora, não interessa, mas cheguei ao apartamento e cumprimentei o meu vizinho do lado. Ele passa por mim nem bom dia nem boa tarde. A minha frase foi: bolas, cheguei a Portugal. Estava também do outro lado em que me sentia que eu não sou um objeto, não sou algo. E mesmo assim nós somos caracterizados por socialmente sermos pessoas acima da média. Se formos para outros países, não é? Sim. E mesmo dentro de Portugal, se nós só nos locarmos por algumas cidades, vemos que o afeto que nós temos na Zona Norte não tem nada a ver com a Zona Sul. Portanto, aposto-me viver em Lisboa, se a pessoa não tiver contacto com pessoas, também não se chateia, ainda fica mais feliz. Ninguém me chateou a cabeça. É isso mesmo. Ninguém me buzinou no trânsito, ninguém passou à minha frente na fila do pão, nem do continente, não é? Vivemos numa era um bocado assim também. Eu acho que vamos passar por uma fase de adaptação muito grande, porque cada vez mais vamos ver esta automatização a entrar, ou seja, pessoas onde haviam pessoas vão passar a estar máquinas. Não acho que vai ser tão linear. Para aquilo que é, deixa-me utilizar a expressão chapa 5, isso vai acontecer. Para aquilo que carece e vai carecer sempre de decisão humana, de uma avaliação mais rigorosa, pode vir a acontecer, mas ainda vai tardar. Sim, se calhar vamos evoluindo aos poucos, não é? Vamos evoluindo aos poucos. E depois quem chega lá primeiro vai obrigar os outros a seguir depois. Porque assim, o que é que tu vais... Nós em termos económicos, de alguns anos para cá, nós em termos do consumo, tivemos grande benefício do mercado asiático, porque colocavam-nos produtos aqui extremamente mais baratos do que aqueles que nós conseguíamos produzir. Então nós, aqui no Ocidente, conseguíamos viver bem com
Porque tínhamos um continente do mundo que pressionava a deflação dos produtos. Porque nós passamos, eu não me lembro, mas que há 12, 13 anos, nós, por exemplo, passamos a viver com taxas de juros negativas e com uma inflação ridícula no Ocidente. Isto não é necessariamente bom. Quer dizer, isto é confortável para o status de vida que nós gostávamos de ter. Gostávamos de estar tranquilos, isto não muito agitado. A minha empresa faturava 1 milhão este ano, faturava 1 milhão e 50 no próximo, altamente, crescemos a faturação. Porquê? Vendemos sempre ao mesmo preço. As empresas não aumentam preço. Porquê? Nós conseguimos cada vez comprar melhor, porque o mercado asiático trazia. E nós hoje sofremos este abalo, empresas a deslocarem de sítio, as coisas já ficaram mais caras. Porquê? Nós estamos a levar o choque da realidade de deixarmos de produzir nesses mercados que estavam a conseguir pressionar o preço cada vez a deflacionar mais. O que é que eu quero dizer? O que é que eu quero dizer com isto? Esta é a única forma de nós voltarmos ao sistema que tínhamos antigo, que é aumentar a automatização, aumentar a robotização. Para quê? Diminuir cada vez mais o custo de produção de um produto. E mais, e se calhar conseguimos produzir onde nós quisermos. E depois leva-te àquela questão que certamente também já pensaste, que é: e as pessoas que vão perder os postos de trabalho, como é que vão sobreviver? Sim, mas antes disso ainda quero entrar outro tema, que é aqui mesmo social, económico, aqui mesmo entrar no mundo paralelo, não é? Porque o que vai acontecer, o que na minha cabeça vai já acontecer é, então imagina, tu falaste no Uganda, certo? No Ruanda, pronto, as pessoas vão ver onde é que é o Ruanda, é Um país centro-africano. no fim do mundo, não é? Ou longe do Ocidente, digamos Mas assim. olha, mas cuidado, que é um país que me surpreende muito. Espera, mas não é esse ponto que eu quero chegar. Não estou a dizer das pessoas. Ok. O que eu acho é, imagina, não achas que vai passar, imagina, nós hoje temos uma fábrica de calçado aqui, certo? Uhum. Em plena Oliveira das Meias. Se eu tenho a fábrica totalmente robotizada ou automatizada, para que é que eu tenho a fábrica aqui? Para que as fábricas de grande produção industrial vão passar a estar onde é mais caro, onde a luz é mais cara, onde o terreno metro quadrado é mais caro, porque as pessoas gostam de viver aqui? Esse pensamento já existe, mas existe também um contrassenso, que é a mão de obra. E eu tenho que ir onde está a mão de obra. Estás-te a falhar numa coisa, que é: o que eu acho que vai acontecer é que vais perder operários, Sim. mas vais ter uma muito maior necessidade de manutenção. Não vão haver robôs a fazer manutenção a robôs. Não sei, achas que não? Acho que não, porque depois quem é que vai fazer a manutenção dos robôs que fazem a manutenção? Estás a entender? Vamos entrar aí num Por exemplo, e depois quem hoje- é que vai ensinar os novos robôs? Nós estamos a pensar em robôs. Por exemplo, nós vinhamos hoje a falar. Sim. Hoje já temos inteligência artificial que faz Código, inclusive. que faz código, não é? Então nós já temos. Já temos a inteligência artificial, que é um código, Certo. que A desenvolver código. Ainda estamos muito numa fase embrionária desse ponto. Mas Certo. aquilo que eu vejo, pelo menos médio prazo, é que vai haver uma grande redução de operários, ok? De pessoas de produção, e vai haver um grande aumento na área de manutenção. E manutenção especializada. Não é aquela pessoazinha que pegava numa vassourinha e ia fazer a lubrificação, ia fazer a limpeza da área. Não, acho que vai haver uma grande necessidade disso. Então hoje se calhar a malta da manutenção já vai ser engenheiros mecânicos, Sim. engenheiros eletrotécnicos, já foi malta muito específica, com um alto grau de conhecimento. Quem é que faz a manutenção de um Fórmula 1? Opá, não faço ideia. Somos engenheiros. Não é uma pessoazinha qualquer, são engenheiros de topo, ok? Eu acho que é isso que vai acontecer. Vais ter uma manutenção qualificada e vão ser esses que vão definir depois também a produtividade de uma empresa, porque quando uma máquina avaria, quanto menor o tempo de paragem, melhor, ok? Não Portanto, dá, essas eu pessoas vão passo ser, aí amanhã para arranjar a máquina. Tu perdes contratos e perdes. Já Se foste. tu não atendes hoje em dia, não é se tu dizes eu vou daí a 3 dias. Se tu não atendes um telefonema, antigamente havia muita fidelização perante o teu fornecedor, havia uma boa relação. Hoje em dia não. Se tu hoje não dás uma resposta, dificilmente amanhã vais. E vais as recuperar. margens das empresas? Com a vida. Depende muito do continente em que tu estás. Cada vez mais aqui existe uma maior competitividade entre empresas, portanto as margens estão menores. Para já ainda consegues. Tu hoje ainda tens este Ver essas fator, diferenças. a deslocação, o fator contacto, o fator rapidez. Quer dizer, se me chega aqui um cliente hoje com um determinado problema e eu resolvo o problema e entrego-lhe a solução amanhã, pá, aquele cliente vai pagar O que quiser, quase. o que a eu gente quiser porque eu resolvi o problema, não é? Quando nós passamos para um mundo totalmente automatizado, Uhum.
Onde é que está a diferenciação? Qual é a diferença entre eu fazer Os contratos de manutenção, é o que eu te estava a dizer. Esse vai ser Os o serviços, fator. Esse tu vais fator vender um produto, né? vais vender um produto e vais vender um serviço de manutenção associado. Já se começa a ver isso. Aí é que tu vais manter a diferença entre o que é eu comprar. Sei, vou dar aqui um exemplo. Um sapato aqui ou acolá. Quer dizer, eles vão, teoricamente, são feitas pelas mesmas máquinas. Sim, depois também vai haver a diferença das máquinas. Calhar vai haver empresas mais desenvolvidas tecnologicamente que produzem 5% mais rápido e vão ganhar mais 5%. Porque produzem 5% mais rápido, não é? Mas depois tem a lá da ineficiência. É um bocadinho como agora, mas vamos otimizar a coisa. Claro. Hoje também a diferença entre uma fábrica de produção ganhar ou não ganhar é o que é? A velocidade que produz e também a ineficiência que não tem. Quanto menos tempo eu demoro a trocar de produto, a trocar de máquina, a passar o dia, avaria, quanto tempo é que eu tenho a resposta. Custo de produção? É o custo de produção. Isso Sim, é o custo na atividade, é o custo na atividade de produção, exatamente. Quer dizer, ali acaba por ser a mesma coisa, só que enquanto se calhar se esperar um dia pelo eletricista, está tudo certo. Se calhar eu no futuro espero um dia pelo eletricista, mas fechei a empresa. Eu tenho muito medo de obras pequeninas e vou dar o exemplo porque, ok, eu vou vender um serviço, um produto, algo muito simples, em que eu perco pouco tempo com isso e eu apresento o preço ao cliente e o que é que ele vai dizer? Eu estou a ser roubado porque eu não pago por isto. Eu digo, ok, mas o que é preciso? Ele vai querer 2 anos de garantia, porque é obrigatório. Vamos supor que nós estamos aqui no Porto, eu tenho esta instalação vai ser em Lisboa, ok, eu vou prever uma viagem lá. E a manutenção? E se eu tiver se houver alguma avaria, tenho que lá ir. Se correr mal, eu tenho que também incluir todos os custos possíveis dentro desses 2 anos. Agora, isto é uma estimativa, claro que a gente não faz nada para avariar, mas se acontece alguma coisa, eu não posso dar um orçamento e pensar, eu espero que esta obra nunca avarie, que nunca haja uma troada, porque senão eu vou estar tramado. Existe muito este paradigma. Como é maior, tu tens uma maior quanto é maior, margem, tem uma maior margem para isso. E, ou seja, o cliente já não vai pensar, ele está-me a cobrar aqui dinheiro. É muito difícil hoje em dia explicar a um cliente pequeno, ou não é um cliente pequeno, é um cliente que tem uma obra pequena, esta situação. Mas eu agora vou trazer aqui outro tema mais, quer dizer, ainda mais agressivo no pensamento, que é, se imaginemos, nós somos 8 bilhões, não é? 8 mil milhões. 8 mil milhões de pessoas no mundo, não é? Para ser correto. Nós somos 8 mil milhões, não é? Imaginem que eu vendo água e a minha capacidade produtiva são 8 mil milhões de garrafas por dia, em que as pessoas, toda a gente bebe uma garrafa por dia, certo? Isto é, vai facilitar o monopolismo em alguns setores, não é? Então se tu juntas cada vez mais mercados monopolistas, porque a capacidade produtiva é tão grande, para que é que vai haver concorrência se aquela pessoa que consegue produzir para toda a gente, certo? Se tu tens menos pessoas, não é? Se tu passas a ter estas pessoas de manutenção, que muito provavelmente daqui a 30 ou 40 anos um robô vai fazer a manutenção da máquina, não é? Certo? Chegamos a um limiar que é, o que é que nós vamos estar aqui a fazer? Que vai ser sempre lazer? E eu depois pergunto, vai continuar a haver a necessidade de produção de robôs. Essas empresas vão trabalhar e vai precisar... Sim, mas aqui já estamos a supor não, assim, tu estás numa suposição grande, eu vou ainda pôr isto para outro nível. Estou aqui num patamar já... Então, o que eu vou querer fazer é, eu não vou querer, se vai haver essa discrepância tão grande, eu acho que não vai acontecer porque não pode, porque depois não vai haver equilíbrio social em ponto algum. Porquê? Porque eu para isso, eu não vou querer sequer estudar, porque eu prefiro ficar no lado daqueles que estão paradinhos de férias. Tu falas num paradigma, mas por exemplo, se forem pesquisar, eu depois posso deixar posso deixar no rodapé, mas por exemplo, já há alguns países, e já mesmo em termos de temáticas políticas, hoje já se começa muito a falar num rendimento base de subsistência. Um bocadinho que nós temos aqui o subsídio de inserção social. Nós já temos países e já temos alas políticas até que já se começam a falar de não, tu deves receber um valor só porque existes, não é? Se nós vamos, porque essa é a solução. Somos 8 mil milhões de pessoas. 1 milhão de pessoas são aquelas que efetivamente ou são donos das empresas que produzem, ou então são pessoas que trabalham, não é? O que é que as outras têm que fazer, não é? E as pessoas têm que consumir, têm que comprar. Então vamos, quer dizer,
Antigamente tu tinhas muita arbitragem, que era, eu tinha o meu supermercado aqui na freguesia, ninguém ia à freguesia de lado comprar outra coisa, então tu concorrias com o teu concorrente da rua, porque ninguém ia ao Continente, não havia Continente online, ninguém via, quer dizer, as coisas não apareciam em casa, tu não ias daqui ao Porto às compras, ias à tua rua, não é? E então tu facilmente criavas tu conseguias subir na hierarquia social, digamos assim. Isto é, tu conseguias nascer na casa mais pobre da tua freguesia, que a família com mais dificuldades, mas tu, se estudasses numa área, se gostasses de trabalhar, conseguias ir subir e um dia podias ser, quer dizer, não é preciso ir muito longe, não é? Nós hoje temos, somos analisar as 20 pessoas mais ricas do mundo, quase nenhuma delas nasceu multimilionária. Porque criaram uma empresa, criaram um negócio, criaram não sei o quê, um software, whatever, criaram qualquer coisa. O que acontece? Se tudo passa a ir por esse regime, tu deixas de ter essa oportunidade. Para já eu não vou estudar porque não preciso. Lá está, é isso que eu quero dizer. Depois não vou trabalhar para onde? Não preciso, não preciso produzir. O estudar vai ser sempre obrigatório, acredito eu, ok? Professores vão haver sempre. Pessoas associadas à manutenção vão haver sempre. Pessoas associadas a desenvolvimento, porque senão depois o que é que vai acontecer? Tu vais estagnar. Certo? Se tu paras de estudar, vais estagnar. E acho que não é esse o caminho que as pessoas querem. Portanto, nunca se vai chegar a esse extremo. Vai haver uma taxa maior de desemprego. Acho que aí o nome irá mudar para não ferir tantas suscetibilidades. Inatividade produtiva. Acho que irá muito provavelmente. Deixa-me pôr nesse extremo e estou a pensar algo muito rápido que não estava preparado para isto minimamente. Mas agora estamos num pensamento filosófico sobre o tema. Pronto, acho que poderá haver depois. Até porque o tema é: vão os robôs substituir as pessoas no mercado de trabalho? Essa é a conclusão. Não vão substituir. Não vão substituir, porque acho que vai haver uma maior simbiose entre eles. Vão ter que aprender a conviver uns com os outros e a ajudarem-se uns aos outros. Sim, eu por acaso era para trazer, nós estávamos a falar sobre isso, mas por exemplo, o Elon Musk, que é alguém que já fala, ele tem muitos projetos na área da inteligência artificial, para não falar até na Neuralink, do chip na cabeça das pessoas e nessa coisa toda. Pronto, e ele sempre foi uma pessoa muito visionária, muito à frente nessa área. Ele tem uma expressão muito engraçada, que ele diz que hoje nós já somos ciborgues, não é? Que ele diz, é essa simbiose que tu dizes, que é nós somos um humano com dependente de uma máquina. Dependente de uma máquina na mão. E nós, se não tiramos isso, não trabalhamos, não produzimos, não conseguimos fazer nada. Não é? E é isso que tu achas, que é, não vai zero, portanto, vamos continuar a precisar de pessoas, portanto o João, alguém vai ter que trabalhar na mesma, bom é ser menos e se calhar trabalhar com um robô. Se calhar achas é que a automatização vai potenciar o humano e não substituir o humano, é isso? Sim, eu acredito que sim, até porque, deixa-me já agora também brincar um bocado com a situação, porque se o João quer uma empresa de 100 pessoas, ele está lá a mais. Pois. Eu só quero olhar para mapas. Eu ainda não consigo chatear a mim mesmo. Eu para mapas vou viajar. Acho estás despedido. Eu não consigo chatear a mim mesmo. Pronto, é igual por aí. Não é? Pronto, acho que concluímos assim o nosso episódio por hoje. Acho que foi aqui interessante. Aqui uma conclusão que podemos tirar é: a automatização está aqui, está cá, já está cá há muito tempo, vem para ficar. É uma realidade. Agora, o que nós empresários e nós pessoas no mercado de trabalho temos é que nos saber adaptar a isso. Eu acho que o Sérgio deu aqui algum nota daquilo que será a diferenciação, que é a área das manutenções. É uma área que vai criar aqui uma oportunidade de emprego. E se calhar nós pessoas deixarmos de pensar os empregados fabris, terem essa percepção de um dia pode isso acontecer, e tu falas em exemplos de empresas onde atuas em que radicalmente, quase do dia para a noite, nós mandamos as pessoas todas embora porque elas não são precisas. É verdade. E as pessoas têm que perceber isso e no dia que isso acontecer não ficarem surpreendidas, não é? E antecipar-nos a isso. O melhor exemplo que eu vejo para isso é aquilo que eu vivi em casa. A minha mãe era enfermeira, o meu pai é enfermeiro, e eles conseguiam lidar muito facilmente quando viam algum acidente ou algo a acontecer. Aquilo que a mim me fazia impressão, que me chocava, para eles era o dia-a-dia de trabalho. Aquilo que eu vejo a acontecer não me choca tanto porque é o meu dia-a-dia de trabalho. Ou seja, as pessoas estão a ser apresentadas a uma realidade que desconheciam. Aquilo que eu via e que os meus pais me mostravam era algo que eu não estava habituado e que não conhecia, mas para eles era normal. É aquilo que eu chamo, deixa-me utilizar esta expressão feia, a deficiência profissional. Nós acostumamos tanto àquilo que perdemos essa sensibilidade. Eu se calhar perdi um bocado dessa sensibilidade porque é o meu dia-a-dia, mas que as pessoas vão começar agora cada vez mais a ser confrontadas com isso.
Sim, e isso vai acontecer quando chegar às empresas B2C, Claro. porque aí é onde está a grande massa trabalhadora, não é? Estão nessas empresas, e aí é que as pessoas vão sentir, vão começar a perceber que pá, o senhor que mete a gasolina na bomba já deixou Vai de deixar. existir. Na Califórnia já existe isso. Já não é já existem robôs a fazer isso. E podíamos falar, e nunca mais nos calar, a indústria têxtil. Podemos ir por aqui fora. Quando nós éramos criancinhas, vamos ali à zona do Ave, os milhares de operários que lá haviam. Hoje em dia Fábricas vazias abandonadas. não são fábricas vazias abandonadas, ainda há muitas têxteis. Só que tu entras lá dentro e metade já não é necessário. Mais de metade que Sim, nós podemos dar, máquinas fazem isso. podemos dar o exemplo da nossa fábrica. Quando ela há 60 ou 70 anos, ela chegou a ter 50 trabalhadores. Quer dizer, hoje com 15, 20 Consegues fazer o mesmo ou mais. ou mais do que com 50, não é? Pronto, mas ficou aqui um mote interessante sim. para as pessoas ficarem um bocadinho a perceber a realidade e o que se está a passar hoje, um bocadinho nas shadows, não é? Mas que cada vez mais vai aparecer. Portanto, fiquem atentos e vistem a automatização das vossas empresas.